Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e noi irmãs, non diciamo servos sed amicos, non vi chiamo più servi, eu não vos ma chamo amici. servos, mas amigos. A 60 anni dal giorno Há 60 anos della mia ordinazione do dia da minha sacerdotale, ordenação sento sacerdotal, ancora risuonare nel mio ainda intimo sinto ressoar no meu íntimo essas che palavras il de nostro Jesus, grande arcivescovo e que o nosso cardinale grande Paolo arcebispo e cardeal, con la voce ormai un po' debole Freising, e tuttavia ferma, que com a voz rivolse a firme noi sacerdoti dirigiu-se a nós, noveni, a novos sacerdotes, no final da cerimônia da ordenação. secondo l'ordinamento liturgico di Segundo quel tempo, a ordem litúrgica daquele tempo, esta aclamação significava então a explícita doação dos novos sacerdotes a pedido de perdoar os pecados, não mais servos, mas Io amigos. sapevo e avvertivo che in quel Eu momento sabia e advertia que naquele momento esta não era somente uma palavra cerimonial, era anche più di una era citazione mais do della que uma Sacra citação da Sagrada Escritura. Mi ero consapevole Eu tinha in consciência questo momento que naquele momento egli stesso, il Ele, Signore, o próprio la Senhor, dice a me dizia isso in a modo mim del tutto de modo personale. totalmente pessoal. Nel battesimo e nella crisma, No egli ci batismo e na aveva già crisma, attirato Ele verso já di sé. me Ci havia aveva traído accolti para nella famiglia si, di Dio. me tinha traído na família de Tuttavia Deus. ciò che avveniva in quel momento, Mas aquilo que acontecia naquele momento era algo egli mi mais. chiama Ele me amico. chama de amigo. Mi accoglie nella cerca di Ele coloro i me quali sono acolhe coinvolti nel entre cenacolo, aqueles que estão no nella cenáculo, cerca di coloro che egli conosce in modo naqueles del que Ele tutto conhece de particolare modo totalmente e che particular così lo vengono a conoscere. e que daqueles que vão a conhecer também de modo particular ao Senhor. Mi conferisce la facoltà Ele me che dá a quasi mette faculdade paura que di muitas fare ciò che vezes solo me egli, tira o il Figlio medo di Dio, può que dire Ele, o e Filho de fare Deus, pode legittimamente. fazer Io ti legitimamente. perdono Eu i tuoi te perdoo peccati. os teus pecados. Egli vuole che io, Ele suo quer mandato, que eu, pelo seu possa mandato, pronunciare possa con il suo pronunciar io. o seu eu. Una parola che non è soltanto Uma palavra que parola, é não somente uma palavra, azione mas uma que produz ação cambiamento que produz nel uma più mudança profondo del no mais coração. profundo do coração. So che dietro tale parola Eu sei que atrás c'è la destas sua palavras passione está a sua per causa paixão nostra pela e nossa per noi. causa e também por So che il nós. perdono è il suo prezzo. Eu sei que o perdão é o seu Nella sua preço passione egli e a sua discese paixão. Ele desceu no fundo mais escuro e sujo do nosso pecado. Ele desceu na noite da nossa culpa. E somente assim ela pode ser transformada. E através do mandato de perdoar, Ele me permite de dirigir um olhar no abismo do homem e na grandeza do seu sofrimento por nós homens, que me deixa intuir a grandeza do seu amor. Ele confia em mim. Ele diz a mim, não sou mais servo, mas amigo. Ele me confia as palavras da consagração na Eucaristia. Ele me diz que eu sou capaz de anunciar a sua palavra, de explicá-la em modo correto e de levá-la aos homens de hoje. Ele confia em mim. Não mais servos, mas amigos. Esta é uma afirmação que traz uma grande alegria interior e que, ao mesmo tempo, na sua grandeza, pode mostrar o brilho desses anos de vida, com toda a experiência da própria fraqueza e também da sua inexaurível bondade. Não mais servos, Não mais servos, mas amigos.
Nesta palavra está todo o programa de uma vida sacerdotal. O que é realmente a amizade? É querer as mesmas coisas e não querer as mesmas coisas, diziam os antigos. A amizade é uma comunhão do pensar e do querer. O Senhor nos diz a mesma coisa com grande insistência. Conosco os meus. Eu conheço os meus e os meus me conhecem. O pastor chama os seus por nome. Ele me conhece pelo nome. Não sou um qualquer anônimo na infinitude do universo, mas ele me conhece de modo totalmente pessoal. E eu o conheço. A amizade que ele me dá pode significar que eu procure, que eu conheça sempre cada vez melhor a ele. Isso na Escritura, nos sacramentos, na oração, na comunhão dos santos, nas pessoas que se aproximam de mim. E que ele procure conhecer cada vez mais ele mesmo. A amizade não é somente um conhecimento, mas é principalmente a comunhão do querer. Significa que a minha vontade cresce para o sim da adesão à sua vontade. A sua vontade, de fato, não é para mim uma vontade externa e estranha, a qual eu me dobro com alegria, ou então não me dobro. Não. Na amizade, a minha vontade, crescendo, une-se à sua, e a sua vontade torna-se a minha. E isso eu me torno realmente eu mesmo. Além da comunhão de pensamento e de vontade, o Senhor menciona um outro elemento. Ele dá a sua vida por nós. Senhor, ajuda-me a conhecer cada vez melhor. Ajuda-me a ser cada vez mais alguém contigo, com a tua vontade. Ajuda-me a viver a tua vida, não, a minha vida não para mim, mas juntamente contigo para os outros. Ajuda-me a tornar-me cada vez mais teu amigo. A palavra de Jesus sobre a amizade está no contexto do discurso sobre a videira. O Senhor colega a imagem da videira com o dever que deu aos discípulos. Foi constituído para irdes e produzirdes frutos, e que o vosso fruto permaneça. O primeiro dever dado aos discípulos e aos amigos é aquele de colocar-se a caminho. Eu vos enviei para irdes, caminhar, para sair de si mesmo e ir ao encontro dos outros. Nós podemos aqui ouvir juntos também a palavra do ressuscitado dirigida aos seus, com a qual São Mateus conclui o seu evangelho. Ide e ensinai a todos os povos. O Senhor nos exorta a superar os limites do ambiente nos quais nós vivemos para levar o Evangelho ao mundo dos outros, para que o Evangelho possa entrar em tudo e assim aproximemo-nos do reino de Deus. Isso nos ajuda a recordar que Deus mesmo saiu de si, Ele abandonou a sua glória para vir ao nosso encontro. Ele deixou a sua luz, deixou a sua glória para trazer a sua luz e o seu amor. Acompanhemos esse Deus que se coloca em caminho, superando a preguiça de ficar presos em nós mesmos, para que Ele mesmo possa entrar no mundo. Depois da palavra sobre o encaminhar-se,
Jesus diz que é necessário produzir frutos, e frutos que Quale permaneçam. frutto Egli attende da noi? Que frutos Ele espera de nós? E qual è il frutto che E rimane? quais são os frutos que permanecem? Ebbene, il frutto della vita è O l'uva. fruto da videira é a uva, do qual se prepara o vinho. Riflettiamoci per un momento su questa immagine. Vamos parar um momento nesta Perché imagem. possa maturare uva Para que a buona, uva possa ser boa e amadurecida, é preciso de sol e de il chuva, giorno, o dia e a noite. perché matura in vino pregiato, Para que o vinho seja c'è bom, bisogno della é picciatura, necessário que seja ci vuole amassada a la uva. pazienza della fermentazione, É precisa a paciência da la cura attenta fermentação, che serve o cuidado ai processi atento di de quem percebe o processo Il de vino pregiato è amadurecimento. caratteristica O vinho non gostoso soltanto é característica não somente da ma anche della doçura, ricchezza delle sue mas nature, também da riqueza do seu aroma sviluppato nei que- processi della maturazione que aparece no e della processo de fermentazione. maturação e de E una fermentação. cosa questa E não é talvez c'ha un'immagine della esta vita uma umana imagem da vida humana, in modo del tutto de particolare. modo totalmente particular da nossa vida sacerdotal. Abbiamo bisogno del Nós sole temos e della necessidade pace, do sol e da chuva, della serenità e della da difficoltà, serenidade e da dificuldade, delle fasi di da fase de purificazione, purificação e de provações, come anche dei tempi di como cammino também gioioso dos con tempos il de Vangelo. caminho alegre com o Evangelho. Volgendo indietro lo sguardo, Olhando para possiamo trás, ringraziare Dio per nós podemos entrambe le cose, agradecer a Deus por ambas as coisas, e per pelas le gioie, dificuldades e pelas per le ore alegrias, buie, pelos momentos escuros e pelos momentos in felizes. entrambe. Em ambos, Riconosciamo nós reconhecemos a contínua presença do seu amor, sempre di nuovo que cada vez de novo nos leva e nos suporta. Ora tuttavia dobbiamo domandarci Agora che nós genere devemos di frutto perguntar il Signore qual attende é o gênero de frutos que o Senhor pede Il para vino è produzir. immagine dell'amore. O vinho é a imagem do Questo è il amor. vero frutto che rimane, Este é o verdadeiro fruto quello que permanece, Dio vuole da aquele que Deus deseja de nós. noi. Non dimentichiamo però Não nos esquecemos, che portanto, nell'Antico Testamento que no Antigo il Testamento, vino che si attende da o lui vinho que se associata espera de uma uva è boa soprattutto immagine é, della sobretudo, giustizia, a imagem da che si justiça, sviluppa in una que se vita desenvolve vissuta numa secondo la legge vida di Dio. vivida segundo a Non lei de diciamo Deus. che questa è una visione E não digamos que esta é uma visão antiga e superada. Rimane vero sempre. Isso continua sempre verdadeiro. L'autentico contenuto della legge, O autêntico conteúdo da lei, da sua presenza, é o amor por Deus e pelo próximo. questo duplice amore Este amor duplo, non è semplicemente todavia, qualcosa di dolce. não é algo simplesmente Esso porta doce. in sé il carico della Tem também a força da paciência, da humildade, maturazione, do amadurecimento, da maturação, da formação e da assimilação da nossa vontade, da vontade de volontà Deus, di Gesù Cristo. da vontade de Jesus Cristo, o amigo. Solo così, nel diventare l'intero Só assim, essere em vero, tornar-se, entrando no processo de tornar-se verdadeiro e reto, também o amor così é essere un frutto verdadeiro. maturo. É também um fruto La amadurecido. sua esigenza intrinseca, As suas exigências fideltà extrínsecas, a Cristo, a fidelidade a Cristo e a sua igreja, chiede sempre di essere exige realizzata sempre ser realizada também no sofrimento. Proprio così cresce la vera Assim é que gioia. cresce a verdadeira alegria. No No fundo, l'essenza dell'amore, a essência do amor, del vero frutto, do verdadeiro fruto, corrisponde con la parola corresponde com a palavra de colocar-se a caminho, sobre o andar. Amore significa Amor abbandonare, significa abandonar-se, riflette doar-se. il segno della croce. Liga-se ao sinal da cruz, In tale contesto, Nesse Dio contexto, ha detto una volta, que foi se dito uma tendete vez, verso Dio, se vocês caminham para Deus, non raggiungerlo da soli. não lembre-se que vocês não chegam a Ele sozinhos. Uma palavra que a nós sacerdotes deve estar intimamente presente a cada dia. Cari amici, forse mi sono Queridos sentito amigos, troppo a lungo con la Talvez memoria. eu me
Fiquei muito tempo com essa memória interior dos 60 anos da minha memória sacerdotal. Agora é tempo de pensar agora, nesse momento de agora, na solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. Dirijo primeiro minha cordial saudação ao patriarca ecumênico Bartolomeu Primo e a delegação que ele enviou. E agradeço vivamente pela sua agradável visita nessa feliz circunstância dos apóstolos e padroeiros de Roma. Saúdo também aos senhores cardeais, os irmãos no episcopado, os senhores embaixadores, as autoridades civis, como também os sacerdotes e companheiros da minha primeira messa, religiosos e leigos. Eu agradeço a todos pela presença e também pela oração. Aos bispos, arcebispos nomeados para a festa do último grande apóstolo, agora será colocado o palio. O que isso significa? Essa deve recordar-se, acima de tudo, o jugo suave de Cristo, que é colocado sobre os ombros. O jugo de Cristo é idêntico à sua amizade. É um jugo de amizade e por isso um jugo doce, mas por isso mesmo é um jugo que exige e que plasma. É o jugo da sua vontade de verdade e de amor. Assim é para nós principalmente o jugo de introduzir outros na amizade com Cristo e de estar à disposição dos outros, de assumir-se como pastor para cuidar deles. Com eles nós existe também um outro significado do palio. Ele é feito com o tecido feito da lã dos cordeiros, que são abençoados na festa de Santa Inês. Nos lembra assim o pastor, que se torna também ele cordeiro por amor a nós. Nos lembra de Cristo, que se encaminhou para uma montanha e para desertos, onde o seu cordeiro, a humanidade, se havia perdida. Nos lembra dele que tomou o cordeiro, a humanidade, a mim, sobre os seus ombros, para levar-me para casa. Nos lembra deste modo que, como pastores ao seu serviço, nós devemos também levar os outros, tomando-o, por assim dizer, sobre os nossos ombros e levá-los a Cristo. Nos lembra que podemos ser pastor do seu rebanho, que continua sempre sendo seu, que não se torna nosso. E por fim, o palio significa muito concretamente também a comunhão dos pastores da igreja com Pedro e também com o seu sucessor. Significa que nós devemos ser pastores para a unidade e na unidade, e que somente na unidade nós podemos viver realmente e caminhar para Ele, para Cristo. 60 anos de ministério sacerdotal, queridos amigos. Talvez eu introduzi demais nos meus particulares, mas nesta hora eu me sinto impulsionado a olhar aquilo que caracterizou esses 60 anos. Sinto-me impulsionado a dizer a vocês e a todos os sacerdotes e arcebispos e aos fiéis da Igreja uma palavra de esperança e de encorajamento, uma palavra amadurecida na experiência sobre o fato de que o Senhor é bom. Sobretudo, principalmente, nesta hora é uma hora de gratidão. Gratidão ao Senhor pela amizade que me ofereceu e que quer doar a cada um de nós. Gratidão pelas pessoas que me formaram e que me acompanharam. Em tudo isso está presente a oração.
Ajuda-me, Senhor, e acolha-me em sua bondade e me faça contemplar a sua alegria. Amém.